A chuva caía com força sobre o canteiro de obras no coração de Lisboa, encharcando as roupas de João Mendes enquanto ele tentava ignorar as gargalhadas dos colegas à sua volta. Ei, maricas, vais chorar agora ou vais fingir que és homem como nós? Berrou o mais alto do grupo, e aquelas palavras acertaram-no como um soco no peito, fazendo-o questionar pela milésima vez por que razão se sentia tão diferente. João limpou a lama do rosto com a manga molhada da camisola, os olhos ardendo não só da chuva mas da humilhação que já durava meses. Tinha vindo do Alentejo para a capital em busca de trabalho estável, deixando para trás uma família que esperava dele um homem forte, casado com uma boa rapariga da terra e pai de filhos que levassem o apelido adiante. Em vez disso, ali estava ele, aos 28 anos, a carregar sacos de cimento enquanto os outros o olhavam de lado, sussurrando piadas que ele fingia não ouvir. O dia tinha começado como todos os outros. Levantara-se cedo no pequeno apartamento de Alfama que partilhava com um colega silencioso, preparara o café forte que lhe queimava o estômago e caminhara até ao local onde as gruas se erguiam como esqueletos contra o céu cinzento. O capataz, um homem de bigode espesso chamado Manuel, nunca dizia nada abertamente, mas os olhares que lançava quando João se afastava para beber água eram suficientes. Não sejas mole, rapaz, resmungava sempre que o via cansado. Mas hoje, o rumor que alguém tinha espalhado na cantina da manhã transformara-se em algo pior. Alguém o vira, na semana anterior, a falar mais tempo do que o normal com um cliente que visitara o estaleiro, um homem elegante, de camisa bem engomada, que sorria de forma demasiado aberta. Bastara isso. Agora toda a equipa sabia, ou pelo menos suspeitava, e a suspeita era pior que a certeza. João tentou concentrar-se no trabalho, levantando uma viga de aço que lhe cortava as mãos mesmo através das luvas. Os músculos ardiam, mas a dor física era preferível ao vazio que sentia dentro do peito. Lembrou-se da mãe, Dona Teresa, a ligar-lhe todas as semanas para perguntar quando é que ele ia arranjar uma namorada. Já tens idade, filho. Não queres que eu morra sem netos? O pai, mais duro, limitava-se a resmungar ao telefone, trabalha, que é o que os homens fazem. Nenhum deles sabia, ou queria saber, que o coração de João batia mais depressa quando via certos homens na rua, que os seus sonhos à noite eram povoados por olhares suaves e mãos que não julgavam. Ele próprio tentara enterrar isso durante anos, namorando raparigas da terra por obrigação, beijando-as sem sentir nada além de culpa. Quando a sirene do almoço tocou, João sentou-se sozinho num canto da cantina improvisada, o sanduíche de queijo seco na mão. Os colegas sentaram-se à volta da mesa grande, as vozes altas. Então, Mendes, conta lá como foi o teu encontro com aquele tipo da camisa cor-de-rosa, gritou um deles, o Rui, um brutamontes de braços tatuados. As gargalhadas explodiram. João sentiu o sangue subir-lhe ao rosto. Não sei do que estás a falar, murmurou, mas a voz saiu fraca. Rui levantou-se, aproximou-se, e antes que João pudesse reagir, deu-lhe um empurrão que o fez cair da cadeira. Não queremos viados aqui a estragar o ambiente, percebes? Vai para Lisboa procurar os teus amigos frescos. Os outros riram, alguns batendo palmas. Manuel observava de longe, sem intervir. João levantou-se devagar, limpou as mãos nas calças e saiu da cantina sem dizer uma palavra. A chuva tinha aumentado. Caminhou pelas ruas molhadas de Lisboa, o coração a bater descompassado, os pensamentos em turbilhão. Por que é que não conseguia ser como eles? Por que é que o simples facto de existir como era o tornava alvo de tanto ódio? Passou pela Praça do Comércio, as arcadas brilhando sob a luz cinzenta, e sentiu-se mais sozinho do que nunca. Parou junto ao Tejo, a água escura batendo contra o cais, e deixou as lágrimas misturarem-se com a chuva. Não sabia quanto tempo ficou ali, mas quando ergueu o olhar, viu um homem debaixo de um guarda-chuva preto, parado a poucos metros, observando com uma expressão que não era pena, mas compreensão. Estás bem? Perguntou o estranho, a voz calma e profunda. João limpou o rosto rapidamente. Sim, só a chuva. O homem sorriu de leve, estendendo-lhe o guarda-chuva. Parece que estás a carregar o mundo inteiro nas costas. Chame-me Miguel. Queres um café? Há um sítio aqui perto que faz o melhor pastel de nata da cidade. João hesitou. O instinto dizia-lhe para fugir, para não confiar em mais ninguém. Mas algo nos olhos castanhos de Miguel, na forma como não pressionava, fez com que a sentisse. Entraram numa pequena pastelaria junto ao rio, o cheiro a canela e café quente envolvendo-os como um abraço. Sentaram-se a uma mesa de canto. Miguel pediu 2 cafés e 2 pastéis. Não precisas de contar nada se não quiseres, disse ele, mas se quiseres, eu ouço. Pela primeira vez em anos, João sentiu que alguém o via realmente. Contou, com voz trêmula, pedaços da sua história, o trabalho, as piadas, a solidão. Miguel ouviu sem interromper, acenando de vez em quando. Eu também passei por isso, confessou por fim. Cresci em Coimbra, família conservadora.
Demorei anos a aceitar-me. Hoje sou arquiteto, vivo abertamente, e a vida não é perfeita, mas é minha. João sentiu um calor estranho no peito. Quando se despediram, Miguel deu-lhe o número de telefone. Se precisares de falar, liga. Sem pressão. João guardou o papel no bolso, o coração batendo agora por outro motivo. Voltou para casa a pé, a chuva quase parando, e pela primeira vez em muito tempo, o peso nos ombros pareceu um pouco mais leve. Mas sabia que o dia seguinte no estaleiro seria pior. E estava certo. Na manhã seguinte, o canteiro de obras parecia ainda mais hostil. Os colegas mal o cumprimentaram, e Rui lançou-lhe um olhar que dizia tudo. João trabalhou em silêncio, concentrando-se no ritmo das máquinas, mas a mente voltava constantemente à conversa da véspera. Miguel. O nome ecoava como uma promessa. Ao almoço, evitou a cantina e comeu um sanduíche sentado num bloco de cimento, o telemóvel na mão. Quase ligou, mas desistiu. Não sejas idiota, murmurou para si mesmo. Ele só foi simpático. À tarde, o capataz chamou ao lado. Olha, Mendes, não quero problemas. Se os rapazes te incomodam, aguenta. Aqui não é sítio para dramas. João assentiu, engolindo a revolta. Quando o dia terminou, caminhou até ao apartamento, o corpo exausto. Ligou à mãe, como sempre. Tudo bem, filho. Quando vens visitar? A voz dela era calorosa, mas João sentiu o peso das expectativas. Em breve, mãe. Estou bem. Desligou e sentou-se na cama, olhando para o teto rachado. Recordou a adolescência na aldeia, as festas onde dançava com raparigas só para não levantar suspeitas, o medo constante de ser descoberto. 2 dias depois, o telefone tocou. Era Miguel. Queres dar uma volta no Parque Eduardo VII? O tempo está bom. João hesitou, mas aceitou. Encontraram-se junto à estátua do Marquês. Miguel vestia uma camisola simples, jeans, o cabelo escuro ligeiramente despenteado pelo vento. Caminharam por entre as árvores, falando de tudo e de nada, do fado que se ouvia nas ruas, dos azulejos que cobriam as fachadas, da vida em Lisboa que misturava o antigo e o novo. Eu também tive medo, disse Miguel. Medo de perder a família, o respeito. Mas um dia percebi que esconder-me era perder-me a mim mesmo. João parou, olhando para o lago. E se a família não aceitar? Miguel encolheu os ombros. Então constróis a tua própria família. De amigos, de pessoas que te veem como és. Naquela noite, João não dormiu bem. Sonhou com o pai a virar-lhe as costas, a mãe chorando. Acordou suado e decidiu que precisava de espaço. Mas Miguel enviou uma mensagem simples, obrigado pela companhia. Foi bom falar com alguém verdadeiro. João sorriu apesar de tudo. No trabalho, as piadas continuavam, mas agora ele tinha um segredo que o sustentava. Um colega, o Pedro, aproximou-se um dia. Estás diferente, Mendes. Mais calado. Algum problema? João negou, mas sentiu que o círculo se fechava. Miguel convidou-o para jantar em casa dele, um apartamento luminoso em Campo de Ourique. Cozinhou bacalhau à brás, abriu uma garrafa de vinho verde. Conversaram até tarde. João falou da aldeia, das noites em que se escondia no celeiro para chorar, do medo de nunca ser amado. Miguel ouviu, depois contou a sua própria história de coming out doloroso. Demorei anos a perdoar-me por ter mentido tanto tempo. Quando João saiu, o ar de Lisboa parecia mais leve. Mas ao chegar a casa, encontrou uma mensagem anónima no telemóvel: sabemos o que és. Cuidado. O coração acelerou. O mundo lá fora não ia facilitar. As semanas seguintes foram um equilíbrio delicado. De dia, João suportava o peso do estaleiro, os olhares, os comentários sussurrados, o isolamento que se tornava cada vez mais evidente. De noite, encontrava refúgio nas conversas com Miguel. Caminhavam pelas ruas de Alfama, ouviam fado numa tasca escondida, partilhavam silêncios confortáveis junto ao rio. Miguel nunca pressionava, nunca pedia mais do que João estava pronto a dar. A amizade primeiro, dizia ele. O resto vem quando vier. João começou a notar coisas pequenas, a forma como Miguel ria, inclinando a cabeça, o cheiro a madeira e café que ficava nas suas roupas depois de estarem juntos. Sentia um calor no peito que o assustava e atraía ao mesmo tempo. Uma tarde, no Parque das Nações, sentados num banco a ver as crianças brincar, João confessou: nunca me permiti sentir isto por alguém. Tenho medo de me perder. Miguel pegou-lhe na mão por um segundo, um toque leve. Não te perdes. Encontraste. No trabalho, a tensão aumentou.
Rui começou a espalhar rumores mais sérios. O Mendes anda com um tipo da cidade, dizia aos outros durante o almoço. João ouviu por acaso e sentiu o estômago apertar. Confrontou Rui num canto do estaleiro. Para com isso. Não te fiz nada. Rui riu. Só quero proteger o grupo, pá. Não queremos problemas. Naquela noite, João ligou a Miguel, a voz trêmula. E se perderei o emprego? E se a família descobrir? Miguel foi ao seu apartamento, trouxe comida chinesa e ficou até tarde, apenas ouvindo. Tu decides o teu ritmo. Eu estou aqui. João começou a questionar tudo. Lembrou-se de um tio que vivera sozinho toda a vida, sussurrando-se na família que era diferente. Seria esse o seu futuro? Ou poderia, como Miguel, construir algo real? Num fim de semana, foram a Sintra, caminharam pelos jardins do Palácio da Pena. O ar fresco, as árvores antigas, o silêncio partilhado, João sentiu-se vivo pela primeira vez. Ao regressarem no comboio, Miguel disse baixinho, gosto de ti, João. Como quiseres. João não respondeu, mas o seu coração respondeu por ele. De volta ao trabalho, o clima piorou. O capataz chamou ao gabinete. Há queixas. Dizem que estás a criar ambiente estranho. Resolva isso ou vou ter de tomar medidas. João saiu dali com as mãos a tremer. Em casa, olhou-se ao espelho. O homem que via já não era o rapaz assustado da aldeia. Era alguém que começava a querer lutar. Ligou a Miguel. Quer tentar. Quer ser eu. A decisão de João de se abrir mais com Miguel trouxe uma onda de alegria misturada com terror. Passaram mais tempo juntos, jantares em casa de Miguel, passeios pela Baixa, noites a ver filmes antigos no sofá. A atração crescia, silenciosa mas inegável. Uma noite, depois de um concerto de fado em Alfama, Miguel beijou-o suavemente na testa ao despedir-se. João sentiu o mundo girar. Não tenho pressa, sussurrou Miguel. Mas quero que saibas que isto é real. No estaleiro, a situação explodiu. Um colega encontrou uma mensagem de Miguel no telemóvel de João deixado no balcão. A notícia espalhou-se como fogo. Rui confrontou abertamente diante de toda a equipa. Então é verdade. És mesmo maricas. João não negou. Sou gay. E isso não muda o meu trabalho. Os risos transformaram-se em insultos. Alguém o empurrou contra a parede. O capataz interveio, mas o dano estava feito. João foi chamado ao escritório e recebeu um aviso formal. Não queremos discriminação, mas também não queremos confusão. João saiu cedo, o peito apertado. Encontrou Miguel num café. Contou tudo, as lágrimas vindo finalmente. Miguel abraçou-o ali mesmo, sem se importar com os olhares. Vais sobreviver a isto. Eu sobrevivi. Naquela noite, ficaram juntos no apartamento de Miguel, apenas conversando até ao amanhecer. João falou da família, do medo de os perder. Eles amam-te, disse Miguel. Mas o amor deles tem condições. O meu não tem. Os dias seguintes foram de tensão constante. João pediu uns dias de folga. Caminhou sozinho por Lisboa, refletindo. Encontrou uma livraria pequena em Chiado e comprou um livro sobre identidade que Miguel lhe recomendara. Leu até tarde, as palavras e quando como se fossem escritas para ele. Decidiu confrontar o passado. Ligou ao pai. A conversa foi curta e dura. Não criámos um filho assim. Pensa bem no que estás a fazer. A mãe chorou ao fundo. João desligou com o coração partido, mas pela primeira vez não se sentiu culpado. Miguel organizou um jantar com amigos, homens e mulheres abertamente gays que viviam em Lisboa. João sentiu-se acolhido, visto. Pela primeira vez, riu sem medo. Mas o passado não o largava. Rui enviou uma mensagem anónima, a tua família já sabe. João confrontou-o no dia seguinte no estaleiro. Deixa-me em paz. A discussão subiu de tom, e João, pela primeira vez, defendeu-se fisicamente, empurrando Rui quando este tentou agredi-lo. O capataz despediu ambos. João saiu do estaleiro com a cabeça erguida, embora o futuro parecesse incerto. A perda do emprego foi o ponto mais baixo. João passou dias no apartamento, a olhar para o teto, questionando todas as escolhas. Miguel visitava-o todos os dias, trazendo comida, livros, silêncio confortável. Não estás sozinho, repetia. Mas João sentia o peso da rejeição familiar como uma âncora. A mãe ligou uma vez, a voz trêmula, o teu pai não quer falar contigo. Diz que envergonhaste a família. João chorou depois de desligar, Miguel segurando-o sem palavras.
decidiu fugir por uns dias. Pegou no comboio para Sintra, caminhou sozinho pelos caminhos florestais do Palácio de Monserrate. O ar fresco, o som das folhas, o isolamento ajudaram-no a pensar. Sentado num banco antigo, percebeu que a luta não era só contra os outros, mas contra o João que ainda se odiava. Ligou a Miguel do topo de uma colina. Quero voltar. Quero construir algo comigo mesmo. Miguel esperava-o na estação quando regressou. Abraçaram-se longamente no meio da multidão. De volta a Lisboa, João começou a procurar novo emprego, algo diferente, talvez na área da construção sustentável, inspirado pelas conversas com Miguel. Enviou currículos, frequentou entrevistas. As noites eram de conversas profundas. Miguel contou-lhe como tinha perdido amigos por ser aberto, mas ganhado uma comunidade. João começou a imaginar uma vida onde não se escondia. Mas a crise veio quando o pai apareceu inesperadamente em Lisboa. Vim buscar-te. Isto é uma fase. A discussão foi dura, o pai gritando na rua, João mantendo a calma pela primeira vez. Não é fase, pai. Sou assim. O pai partiu sem abraço. João desabou nos braços de Miguel. Aquele momento foi o fundo do poço, mas também o início da subida. Miguel ajudou a inscrever-se num curso de design de interiores à noite. João encontrou trabalho temporário numa pequena empresa amiga. A cada pequeno passo, sentia-se mais forte. Uma noite, no terraço de Miguel, olhando as luzes da cidade, João disse: amo-te. Não como amigo. Miguel sorriu. Eu também te amo, há muito tempo. O beijo que partilharam foi suave, cheio de promessa, sem pressa. Meses depois, João já não era o mesmo homem. Trabalhava num estúdio de arquitetura como assistente, aprendendo com Miguel. A família, lentamente, começava a aceitar, a mãe ligava mais vezes, o pai enviava mensagens curtas mas menos frias. João visitou a aldeia uma vez, levou Miguel consigo. A tensão estava lá, mas também o respeito. Se ele te faz feliz, murmurou a mãe. Não foi perfeito, mas foi um começo. No canteiro de obras antigo, Rui já não trabalhava lá. João passou por lá um dia e sentiu apenas pena, não raiva. A vida em Lisboa florescia, amigos novos, noites de fado, passeios de mão dada sem medo. Uma tarde, no mirador da Senhora do Monte, Miguel ajoelhou-se. Quero construir uma vida contigo, João. Todos os dias. João aceitou, as lágrimas de felicidade misturando-se com o vento. Olhando para trás, via o caminho percorrido, da humilhação à força, da solidão ao amor. Tinha aprendido que a verdadeira coragem não era esconder-se, mas escolher viver autenticamente, mesmo quando o mundo gritava contra. Miguel e ele caminharam de volta para casa, o Tejo brilhando ao fundo, o futuro aberto. A verdadeira aceitação para um homem gay vem apenas depois de enfrentar o preconceito da sociedade e da família. Verdadeiro ou falso?